Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina Geografia. Vamos dar continuidade ao nossa unidade 3 sobre o continente europeu, agora a partir da temática de número 3, o uso de recursos naturais. E a princípio, pessoal, eu quero que vocês frisem um detalhe. Quando nos tratamos de uso de recursos naturais, geralmente esses usos eles estão relacionados a duas práticas comuns a qualquer local no mundo, que é a atividade industrial e o processo de urbanização. Então, recursos naturais, eles começam a ser utilizados com maior ênfase a partir do momento que existe a primeira revolução industrial e esse processo vai se expandindo e, obviamente, por consequência da revolução industrial, processo de urbanização. Todos nós sabemos que o aumento do consumo desses recursos naturais ele está diretamente relacionado, é diretamente proporcional ao processo industrial e de urbanização. Por quê? A indústria é quem consome boa parte desses recursos naturais, sejam elas matérias-primas ou fontes energéticas. E associada à indústria também a questão urbanística, cidades. Todos nós sabemos que os grandes centros urbanos consomem muito mais produtos e energia do que as cidades do interior, a zona rural em si. Então, a partir desse prisma, nós vamos analisar agora o continente europeu. E o nosso subtópico A trata de indústria e urbanização. Quero que vocês saibam que caiu recentemente uma questão no Enem, que era uma escala sobre o consumo de recursos naturais no planeta, uma escala de tempo. E eu quero que vocês entendam que apesar do planeta Terra ter pouco mais de 4 bilhões e meio de anos, foram nesses últimos 300 anos que o consumo se tornou predatório, gigantesco. Numa escala de tempo, esses últimos 300 anos de nossa história consumiu mais recursos naturais do que todos os 4 bilhões e meio de anos anteriores. Por que, professor Rubens? Porque vai surgir na Inglaterra, no centro da Europa, a indústria. Todos sabemos que a primeira revolução industrial surgiu na Inglaterra em meados do século XVIII, por volta de 1760. E a indústria trouxe um consumo sem precedentes de recursos naturais do planeta, tanto em matérias-primas como em fontes energéticas. E atrelada à indústria veio o consumo em massa, a produção em série, que também provocou um consumo exagerado dos recursos naturais que tem se aprofundado até hoje. Então, nunca na história, nesses 4 bilhões e meio de anos que o planeta Terra tem, se consumiu mais recursos naturais do que esses últimos 300 anos. Isso atrelado à atividade industrial e à urbanização, que é uma consequência da indústria. Todos nós sabemos que quando surgiram as primeiras indústrias, e isso acontece até hoje, as indústrias elas atraem as pessoas do campo para a zona urbana, à procura de empregos, de oportunidades de trabalho, de renda, de uma melhor qualidade de vida nas cidades. E aí, ao redor dessas fábricas, começaram a surgir centros urbanos. Quais os primeiros grandes centros urbanos europeus? Manchester, Londres, Liverpool, naquela área onde a Inglaterra se destacava como a grande introdutora do processo de industrialização. Então, a urbanização ela está atrelada a esse processo. A urbanização ela é provocada pela indústria. Como a indústria fica na cidade, ela atrai as pessoas para a cidade. É o famoso êxodo rural, um movimento migratório. As pessoas começam a deixar a zona rural e se destinar aos grandes centros urbanos, onde há maior oportunidade de emprego e renda. Na Europa, esse processo ocorreu a partir do século XVIII. Eu quero que vocês saibam que, vamos fazer aqui um paralelo. A gente tem uma ideia, ao ver as principais metrópoles europeias hoje, a gente tem uma ideia errônea de que elas já surgiram daquele modo, organizado, são cidades limpas, são cidades estruturadas urbanisticamente, são cidades que são agradáveis de se viver. Você não vai encontrar lá periferias, você não vai encontrar lá um caos no transporte público, uma poluição exagerada, só que não foi bem assim desde o início. Houve um processo de transformação. E essa questão ela cai bastante nos vestibulares e no Enem. A gente tem uma ideia de que a urbanização na Europa ela já começou de modo ordenado. E não foi assim. Os primeiros centros urbanos, eles aglutinaram uma série de camponeses que vinham trabalhar nessas fábricas. Surgiram várias periferias ao redor das fábricas, que lá na Europa a gente chama de gueto, a gente chama aqui de comunidade ou favela. Lá eles chamam de guetos.
Houve um processo de desestruturação dessas cidades, elas foram crescendo de modo desordenado. Só que o que é que houve com o decorrer desse crescimento? O poder público nesses países foi estruturando essas cidades. À medida que elas iam crescendo, à medida que elas iam atraindo mais gente, que novas áreas iam surgindo, eles foram passando por um processo de transformação, de revigoramento urbanístico. Isso fez com que essas cidades fossem crescendo de modo ordenado e se tornassem as belas e estruturadas cidades atuais. Então, no início, elas eram desorganizadas, viu? Elas não surgiram desse modo. Qual é o erro do Brasil? Onde nós pecamos em relação a muitos países europeus? É que aqui também houve um processo similar, só que aqui o poder público não se importou e deixou que as cidades crescessem de modo desordenado. E hoje, as principais cidades do Brasil, elas têm periferias e que hoje é um processo irreversível. Não dá mais para se criar uma infraestrutura. Essa infraestrutura deveria ter sido criada no início, um processo de crescimento dessas cidades. Hoje vocês sabem que as cidades brasileiras são cheias de problemas infraestruturais. Grandes comunidades, caos do transporte público, poluição, engarrafamento no trânsito, enfim. Coisas que na Europa dificilmente você vai encontrar, porque lá surgiu de modo desordenado. Só que o poder público foi organizando, estruturando essas cidades para que no futuro elas não virassem um caos. Tanto é que vocês sabem que existem grandes metrópoles europeias que têm um transporte público eficiente, que têm uma qualidade de vida, né? Graças a esse projeto. Lembrando que atualmente a Europa é o continente mais industrializado e é também o mais urbanizado do planeta. Vamos tratar primeiro da questão da industrialização. Vocês já perceberam um detalhe? Vocês já perceberam que as maiores empresas multinacionais ou transnacionais da atualidade são oriundas do continente europeu? Vamos pegar aqui no setor de automotivo, de automóveis, automobilístico. Fiat, italiana. Volkswagen, alemã. BMW, Mercedes, Volvo, alemã. Peugeot e Renault, francesas. Perceba, dessas grandes marcas, uma boa parte fica na Europa. Como também de eletrônicos, como a Philips, ou de laticínios, como a Nestlé, a Danone, são empresas europeias. O continente europeu é o continente mais industrializado do planeta. É também o mais urbanizado. Na Europa, o campo ele tem um papel secundário. Vocês sabem que na Europa eles importam muitos gêneros agropecuários. Por que eles importam? Porque os seus países dispõem de pouca produção desses itens primários. Eu vou citar alguns exemplos aqui. A Bélgica, por exemplo. A Bélgica tem 97% de sua população vivendo na zona urbana. 97%. Somente 3% da população belga vive na zona rural, no campo. Isso é um altíssimo índice de urbanização e que isso é corriqueiro entre os países europeus. Terem uma grande massa de sua população concentrada na zona urbana. O processo de urbanização lá é latente, é imenso. O ponto B, matriz energética. Vamos para o segundo aspecto, inerente a recursos naturais. Matriz energética, pessoal, são as fontes de energia que os países escolhem, optam em utilizar com mais ênfase. E no continente europeu nós temos algumas particularidades dessa matriz energética. A primeira é essa. Há uma alta dependência dos combustíveis fósseis. Os principais recursos energéticos, as principais fontes de energia consumidas no continente europeu são carvão mineral, petróleo e gás natural. Por que, professor Rubens? Na verdade, são fontes de energia utilizadas mundialmente. São 3 das principais fontes consumidas no mundo. E a Europa não fica atrás. Segundo, historicamente, a Europa começou o processo de industrialização inicialmente com o carvão mineral. O carvão mineral foi a primeira fonte energética utilizada na indústria mundial, começando na Europa. E isso se manteve. Posteriormente, na segunda revolução industrial, é introduzido o petróleo e o gás natural. Então, essas 3 fontes energéticas, esses 3 combustíveis fósseis, eles são consumidos com grande vigor na Europa. Óbvio, já há uma preocupação por toda a questão do aquecimento global, as emissões de dióxido de carbono na atmosfera, e o continente europeu está tentando rever essa situação. Mas na maior parte dos países, existe uma dependência imensa de combustíveis fósseis. E o pior, quase nada disso é produzido no continente europeu. A maior parte é importado. Importado de onde, professor Rubens? Já já nós vamos tratar disso, quando nós irmos para o quadro, para a segunda parte. Essas eu queria que vocês frisassem aqui.
Essas são as 3 principais fontes energéticas consumidas no continente europeu. Percebam, são justamente os três combustíveis fósseis. As 3 fontes energéticas de base fóssil. E as 3 que mais poluem na natureza. A Europa tem que rever isso aí, porque a Europa sempre foi um exemplo para o mundo. E tem que se adotar novas matrizes energéticas para ir paulatinamente substituindo essas fontes tradicionais, até porque elas têm um fim. Elas são fontes não renováveis. Mas a Europa já está caminhando nesse sentido, nós trataremos disso logo mais. Perceba que o petróleo é o combustível fóssil mais consumido na Europa. Na verdade, é a fonte de energia mais consumida na Europa. Isso, na verdade, faz um elo com o planeta em si. Todo mundo sabe que a fonte energética mais consumida no mundo é o petróleo, e a Europa não foge à regra. 34% da energia consumida no continente europeu é oriunda do petróleo. Professor Rubens, se produz petróleo na Europa? Muito pouco. O principal destaque é a Noruega, mas a maior parte desse petróleo ele é importado. Importado principalmente do norte da África, até pela proximidade dos mercados. É só atravessar o Mediterrâneo. Geralmente eles importam petróleo da Líbia e da Argélia, 2 países no extremo norte da África banhados pelo mar Mediterrâneo. Então Líbia, Argélia são 2 grandes fornecedores de petróleo para o continente europeu, mas eles também importam em menor quantidade de petróleo do Oriente Médio e da Rússia, que é um país, vocês já viram comigo em conteúdos passados, que é um país que pertence aos 2 continentes, parte russa, parte do território russo está na Europa, parte do território russo está na Ásia. Então, esse petróleo que abastece a Europa, uma parte é produzida no próprio continente, uma parte menor, como eu disse, com destaque ali para a Noruega. Boa parte é importada do norte da África, basicamente de 2 países, né? A Argélia e a Líbia. Uma parte menor no Oriente Médio e na Rússia. Esse é o petróleo que abastece o continente europeu. Quanto ao gás natural, representa 22% da matriz energética do continente europeu. É um número também bastante considerável. E o gás natural, ele é basicamente importado da Rússia. Existem gasodutos interligando a Rússia, tubulações, sistemas de tubulações, interligando a Rússia a vários países europeus, por onde esse gás natural abastece esses países europeus. O gás natural que tem uma vantagem em relação ao petróleo, a questão da poluição ser menor. O gás natural ele é poluente, mas os índices de poluição deles são menores do que o do petróleo. Professor Rubens, o petróleo eu sei onde se usa. Se usa petróleo em combustíveis, se usa petróleo para fazer uma série de derivados, como plástico, enfim. E o gás natural? O gás natural, pessoal, ele serve basicamente para gerar energia em fábricas e para automóveis, viu? Na Europa há uma gama considerável de automóveis movidos a gás natural. Essa tônica está chegando a várias partes do mundo, inclusive no Brasil. O gás natural, que além de poluir menos, é mais barato que o petróleo. Então é uma alternativa bastante viável para automóveis no continente europeu. E a terceira fonte é o carvão mineral. O carvão mineral, que já foi a principal fonte energética adotada no continente europeu na época da primeira e da segunda revoluções industriais. Por quê? Porque ela era a energia motriz das primeiras fábricas e hoje ela já ocupa o 3º patamar nas fontes energéticas consumidas no continente europeu. Ela que um dia, há 200 anos, há 150 anos, já foi a principal fonte energética, hoje ela é a 3ª em percentual de consumo no continente. Representa atualmente 16% do consumo energético do continente. Lembrando que o maior produtor do carvão mineral no mundo é a China e que parte desse carvão que abastece a Europa vem da China. A Europa que já está tendo uma certa repulsa pelo carvão, pelos altos índices de poluição que o carvão causa. Também lembrando que existem jazidas consideráveis, minas consideráveis de carvão mineral na Inglaterra, na França e na Alemanha, 3 das principais potências da Europa. Só que eu repito, essa fonte ela já está tendo uma certa repulsão por parte dos países europeus pelo alto índice de poluição que ela provoca. Tudo bem? Vamos continuar. O que mais eu posso frisar desse tema 3 do livro didático de vocês? A primeira observação é essa. A Europa tem uma importância significativa o uso de energia nuclear. Eu quero que vocês saibam, pessoal, que a energia nuclear ela surgiu no mundo nos anos 70. Na Europa não poderia ser diferente.
E ela surgiu basicamente muito mais, se atentem a isso, o uso da energia nuclear ocorreu muito mais por uma questão política do que necessariamente por uma questão energética. Eu faço vocês entenderem agora. Em 1973, houve a primeira crise mundial do petróleo. Países do Oriente Médio suspenderam o fornecimento de petróleo para o Ocidente, incluindo toda a Europa. Então a Europa, a partir de 73, ficou sem um dos mercados, que era um mercado do Oriente Médio, que suspendeu, depois vocês procurem história, após perderem uma guerra para Israel. Em 73, os países árabes perderam a guerra do Yom Kippur para Israel. E Israel contou para vencer os países árabes com o apoio massivo do Ocidente. Estados Unidos, Inglaterra, França apoiaram Israel, que venceu os árabes na guerra do Yom Kippur em 73. Em retaliação por conta da derrota, os países árabes resolveram suspender o fornecimento de petróleo para os países do Ocidente, que tinham apoiado seus rivais, os israelenses, na guerra. Como houve um boicote do fornecimento de petróleo para o Ocidente, vários países no mundo tiveram que requisitar outras fontes energéticas. Tiveram que recorrer a outras alternativas para tentar minimizar a dependência do petróleo que não estava vindo do Oriente Médio. E a fonte energética escolhida com maior ênfase nos anos 70, a partir dessa crise em 73, foi a energia nuclear. Até o Brasil, pessoal, recorreu a isso. Vocês sabem que o Brasil tem 2 usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2, ambas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e que há uma obra avançada da usina de Angra 3. Mas a Europa construiu nos anos 70, vários países europeus, dezenas dessas usinas. Dezenas. A energia nuclear, ela foi uma alternativa para minimizar os efeitos da ausência do petróleo do Oriente Médio. E ela tem uma vantagem. Primeira vantagem dela, crucial, é que ela é uma fonte limpa. Se não houver acidentes, pessoal, ela não gera poluição. Professor, qual é a base energética da energia nuclear? É o urânio. É aí a questão do acidente. O perigo dessa fonte energética é que o urânio é um material radioativo. E esse urânio, ele é quebrado em reatores nucleares. Se houver algum acidente no processo de quebra desse urânio, pode haver poluição na área adjacente. É o que aconteceu em 86 em Chernobyl, na Ucrânia, na antiga União Soviética. O maior acidente nuclear da história. A cidade de Chernobyl, até hoje, é basicamente uma cidade fantasma, que é ainda tomada pela radiação. Lá se vão 34 anos desse acidente. Mas é muito raro um acidente nuclear. Então essas usinas, elas são bastante confiáveis e são alternativas. Agora, qual é o problema recente? Vocês sabem que nos últimos anos houve um novo acidente nuclear lá em Fukushima, no Japão. E isso alertou um sinal vermelho no continente europeu. De modo que a partir desse acidente nuclear em Fukushima, vários países europeus anunciaram a retirada paulatina, o fechamento paulatino das usinas nucleares. Muitos países já disseram que aos poucos vão fechando as usinas nucleares e criando outras fontes alternativas. Repito, ela é uma fonte que ela não polui, ela é uma fonte limpa, mas que existe um risco iminente de um acidente radioativo. E vocês sabem que o continente europeu ele é bem pequeno. O continente europeu tem os países bem próximos e um acidente nuclear que ocorre em algum país pode vazar radioatividade, espalhar por todos os vizinhos e gerar um problema diplomático entre eles. Então os países que podem reduzir o uso da energia nuclear já estão fazendo. Alguns países estão fechando por completo, é o caso da Suécia. Todas as usinas nucleares. Outros acham que fechar por completo há um choque muito grande na produção energética, então estão reduzindo paulatinamente. Estão fechando aos poucos enquanto vão inserindo outras fontes para irem substituindo essas usinas que estão sendo fechadas. Entendido? Então não esqueça, ainda existe uma importância crucial à produção de energia nuclear no continente europeu. Próxima observação. O aumento substancial do uso de energias renováveis. É o que eu acabei de dizer para vocês, viu? É o que eu acabei de dizer para vocês. Essas energias renováveis, isso é típico da atual revolução industrial. É típico, é natural. Os países estão tentando, paulatinamente, irem substituindo fontes tradicionais, muito poluentes, altamente poluentes, por fontes renováveis e menos poluentes. O continente europeu, ele está investindo bastante em energia geotérmica, que é extraída em áreas próximas de vulcões,
Na Islândia mesmo tem muita energia geotérmica, em algumas áreas da Itália. Se investe também em energia eólica. Parques eólicos foram instalados na França, na Itália, na Alemanha, em áreas litorâneas. E existe uma fonte que eles estão tentando, mas está tendo mais dificuldade, que é a hidrelétrica, que é a que nós usamos muito aqui. Qual o problema? Qual o empecilho para o uso da fonte hidrelétrica, professor Rubens? É que lá, boa parte dos rios não são de planaltos, então não tem queda d'água para gerar energia. Segundo, como é um continente que predomina climas frios, parte desses rios congelam em determinada época do ano. Então, durante o período que esses rios parcialmente congelam, isso inibe a produção, porque a água congelada ela fica impedida de servir à produção de energia hidrelétrica. E energia solar, nem me perguntem. É óbvio que o continente europeu não vai ter ênfase na produção de energia solar. Então eles usam muito hoje, principalmente energia geotérmica em áreas próximas de vulcões, que capta o calor da região e transforma em energia, e energia eólica. Finalmente, para nós concluirmos nossa aula, há uma dependência energética. É o que eu acabei de dizer para vocês. O continente europeu ele não é autossuficiente na produção de fontes de energia. Ele precisa basicamente importar boa parte dessas fontes, principalmente os combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Boa parte desses recursos são importados de países vizinhos, ok? Então a gente encerra aqui. Na próxima aula nós daremos continuidade ao continente europeu com o tema 4. Eu aguardo vocês lá. Um abraço, foco e fé.